E a gente continua nesse assunto. O Thales e o Couto continuam comigo e a gente ouve agora o deputado Pastor Henrique Vieira, ele é do PSOL, vai nos ajudar a entender agora o contexto local, né? Alguns deputados da extrema-direita se mobilizaram, coletando assinaturas, são mais de 100 assinaturas. O projeto ou a proposta não deve ser levada para frente, mas é, de qualquer maneira, uma mobilização da extrema-direita depois dessa fala do presidente Lula. Como é que você avalia tudo isso, deputado, a fala do presidente e a repercussão interna, né, dos seus colegas aí em Brasília? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, colegas de bancada. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Bem, primeiro, eu acho que a fala do presidente Lula tem que ser contextualizada de acordo com a sua posição histórica e a sua posição diante do que está acontecendo. O governo brasileiro, sob a condução do presidente Lula, imediatamente denominou os ataques do Hamas como ataques terroristas. Isso foi a primeira fala do presidente Lula naquele contexto. O presidente Lula também clamou internacionalmente, tem feito isso, pela libertação imediata e incondicional de todos os reféns feitos pelo Hamas. Ajudou a conduzir a volta de brasileiros para o nosso país que estavam numa área de profunda e radical insegurança. O Brasil, no Conselho de Segurança da ONU, colocou para votação um pedido de cessar-fogo, ou seja, a fala precisa ser contextualizada. Em nenhum momento Lula minimizou os ataques do Hamas, ou relativizou, ou romantizou, ou idealizou. Dito isso, a fala do presidente Lula chama atenção para o que está acontecendo agora em Gaza. E, sinceramente, esta denúncia se faz importante, porque está acontecendo aos meus olhos, um processo de genocídio. São mais de 30 mil pessoas mortas, mais de 1 milhão de pessoas deslocadas forçadamente, milhares de pessoas sem acesso à água potável, energia elétrica, direitos fundamentais para a sua vida, inocentes, mulheres e crianças sendo assassinados, hospitais sendo destruídos. Nós vamos ficar em silêncio globalmente diante do que está acontecendo? Vamos ter uma empatia seletiva? A vida do povo palestino, daquelas pessoas, não tem dignidade, não tem validade. Estas pessoas não precisam ser protegidas? Os 5 milhões de palestinos são todos eles terroristas? Evidentemente que não. Neste sentido, a fala do presidente Lula cumpre um papel de alerta global, chamando a atenção para uma política de massacre. Não é guerra, não é conflito, é confinamento, é apartheid, é desproporcional, é desmedido, rompe acordos internacionais e se caracteriza como genocídio. Estas vidas não nos comovem, não nos mobilizam, não mexem com a nossa sensibilidade humana. Na minha opinião, a fala do presidente Lula chamou atenção para isso. O melhor texto possível, explicado da melhor maneira, mais didática e mais cuidadosa? Na minha opinião, não. O texto poderia ser dito de maneira melhor. Mas, sinceramente, eu também vejo aqui no Brasil, especialmente neste Congresso, oportunismo. Eu vejo ódio ao PT, ódio à esquerda, ódio à Palestina e aos palestinos. Eu vejo conveniência para tirar o foco das investigações contra Bolsonaro e todo o golpismo que existe no Brasil. Então, globalmente, eu vejo menos repercussão e internamente mais repercussão, com esse viés oportunista de conveniência de grupos, que olha que curioso, cuja forma de pensar o mundo é uma forma extremamente autoritária, violenta e fascista. Vamos pegar os nomes das pessoas que estão pedindo o impeachment do presidente Lula e vamos avaliar, dialogar sobre a sua concepção de mundo.
o que tem de racismo, o que tem de xenofobia, o que tem de ódio às mulheres, o que tem de desprezo à laicidade do Estado, desses aí que agora, de forma conveniente, extrojetam o seu ódio e tentam um impeachment sem nenhuma plausibilidade ética e jurídica contra o presidente Lula. Eu acho isso muito importante. E para concluir, tentando fazer uma fala bem amarrada, a política do Netanyahu, na minha opinião, é uma política extremista, que tem a seguinte tática, para concluir o meu raciocínio, que é uma tática muito perigosa. Compartilho com vocês o meu entendimento. Qual é a política desse extremismo expresso por Netanyahu? Ele tenta fazer uma identificação automática entre o governo dele, governo extremista, com o Estado de Israel, com a validade e a legitimidade do Estado de Israel, com o povo judeu. Essa é a estratégia. Governo extremista igual Estado, igual legitimidade do Estado, igual povo judeu. Então, quem critica o extremismo do governo está automaticamente criticando o Estado de Israel, a validade do Estado de Israel, o povo judeu e sendo antissemita. Essa é a estratégia. Só que olha que curioso, essa estratégia de identificação total de um indivíduo, de um governo, com um Estado, com um povo, para impedir qualquer tipo de crítica, bem, olha que curioso e que trágico, é uma estratégia fascista. Quem está promovendo esta violência não é o povo judeu. Quem está promovendo esta violência é um governo extremista que tenta se identificar automaticamente com o Estado e com o povo judeu. Acho que esse é o debate que precisa ser corajosamente feito. Deputado, eu queria fazer uma pergunta ao pastor Henrique. O senhor falou em identificação. Eu tento entender, eu não entendo muito, qual é a identificação tão forte que existe ideológica entre o judaísmo e as igrejas pentecostais, em que medida e como isso está sendo explorado pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo, pelo Netanyahu e pelos malafaias da vida. A extrema-direita manipula o sentimento religioso completamente. É um uso perverso e utilitário do sentimento religioso. É conveniente para a extrema-direita manipular a fé. E a base é uma leitura equivocada da tradição bíblica e da própria tradição judaica. A lógica de uma nação escolhida dentro de um determinado contexto é utilizada para excepcionalizar esta nação, colocá-la num patamar de superioridade sobre outros povos e assim justificar toda forma de violência. Só que olha que curioso, quando você vai à tradição bíblica do Primeiro Testamento para nós cristãos, ou a Bíblia judaica, e tem diversidade dentro do cristianismo, do campo evangélico, e tem diversidade dentro do judaísmo. Não podemos nunca generalizar. Olha que curioso, vou oferecer um outro ponto de vista sobre essa tradição. Deus não escolhe um povo geneticamente. Deus escolhe uma condição humana. Muitos teólogos, exegetas, hermeneutas da Bíblia falam isso. Dentro da tradição judaico-cristã, Deus está escolhendo uma condição. Que condição é essa? A condição das vítimas, dos vulneráveis, dos perseguidos, dos massacrados. Então não é um povo seletamente, é uma condição. Quem está oprimido, Deus está se solidarizando. E olha que curioso, para concluir, dentro do desenrolar da tradição judaica, quando este povo oprimido é liberto, chega à terra prometida para viver em liberdade, o que Deus pede é que ele nunca se esqueça que ele foi escravizado. E quando esse povo constrói, só para concluir, quando esse povo constrói um Estado que oprime estrangeiros, órfãos e viúvas, vem a tradição profética para denunciar
que aquele Estado estava se afastando da sua origem. Então, que a Mas a minha extrema-direita pergunta é por que estão tão próximos dos neopentecostais? Porque resumindo então, há uma estratégia política global, especialmente no Ocidente, de manipular o sentimento religioso cristão, a leitura e a interpretação da Bíblia para legitimar um projeto de poder autoritário. Isso está acontecendo. Brasil, Estados Unidos, Trump, Bolsonaro, 6 de janeiro, Capitólio, 8 de janeiro, Praça dos Três Poderes. A lógica é a mesma: mobilizar a sacralidade bíblica para mitificar líderes de extrema-direita e justificar um projeto de ataque à democracia. Isso é pensado. Tá. Como é que está o clima no Congresso depois disso tudo que aconteceu, do Lula, as declarações dele e a reação dos bolsonaristas, né? Domingo vai ter um comício, né? É um negócio meio estranho, né? Um comício de um político que é inelegível, né? Segundo ele, em defesa da democracia, do Estado de Direito e tal. Na verdade, a gente vê pelas redes sociais, o senhor frequenta o mundo evangélico também, estão preparando uma guerra para domingo. Né? Tudo é falso, tudo é fake nessa história. Desde das declarações lá do governo de Israel, né, que o Lula claramente se dirigiu às críticas ao governo de Israel, ao seu primeiro-ministro, e não ao povo judeu. Mas é claro também que os evangélicos e os bolsonaristas aqui não fazem essa distinção. Então, um comício que poderia fracassar no domingo, agora ganhou um novo embalo. Né? O Lula acabou tirando, sem querer, né? Tirando o Bolsonaro das manchetes. O Bolsonaro estava cercado por todo lado, pela justiça, pela polícia e tal. E, de repente, agora as manchetes todas, ontem, hoje e tal, estão em torno do Lula. Né? Politicamente, como é que o senhor avalia isso? Quer dizer, qual foi o efeito aqui dentro, né, desse embate de Lula com Israel e que foi aproveitado bastante pelo bolsonarismo e pelos evangélicos? Certo. O efeito foi aquecer a extrema-direita no Congresso, nas redes sociais e nas ruas. Eu concordo com a sua avaliação. É uma base que está agora superaquecida por essa visão, na minha opinião, deturpada da fala do Lula. Mas isso tem a ver com conveniência, tem a ver com oportunismo e tem a ver com desvio de foco. Agora, eu não acho que seja suficiente para mudar a correlação de forças nas instituições, dentro do Congresso e na própria sociedade. Então, assim, eu estou tratando com preocupação, mas não com desespero. E também é uma oportunidade de fazer um bom debate, sempre travar o bom embate e o bom debate, como estou tentando fazer aqui. A história do Lula é de profunda solidariedade com os povos, de profunda empatia com todos os oprimidos. Nunca relativizou a barbaridade do Holocausto. Está tentando ajudar, com todos os limites da diplomacia global, uma articulação do Sul global para ter mais representatividade no Conselho de Segurança da ONU. Pode ser, se a gente souber trabalhar bem, que daqui a 2 esquinas a gente saia vitorioso desse grande embate, numa grande proclamação em favor da paz. E como dizia Martin Luther King, pastor batista, uma injustiça em qualquer lugar do mundo é uma injustiça contra todas as pessoas do mundo. Então, quem sabe, no final disso, as pessoas possam se sensibilizar com o que está acontecendo hoje, com mulheres, crianças, idosos e famílias lá na Palestina. Usando aqui uma imagem bíblica, me permitam isso, pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, que a gente também deveria se preocupar com as suas vidas e pedir um cessar-fogo. Pode ser que no final disso o Lula ainda saia como um pacifista global, a gente vencendo esse oportunismo da extrema-direita. E o senhor vê alguma chance de um impeachment avançar aqui no Congresso? Hoje, absolutamente nenhuma. Agora, que a extrema-direita não pode ser, digamos assim, pormenorizada, a gente não pode achar que eles são ingênuos. Vamos ser sinceros, foram 4 anos
Bem, Deus nos livre de 4 governos de Bolsonaro ou da extrema-direita no Brasil. Foram 4 anos de uma política destruidora que quase se reelegeu. Então, eu não estou tratando a extrema-direita como uma força política qualquer. Mas eu, sinceramente, acredito que nem toda pessoa que votou em Bolsonaro é bolsonarista de verdade. Acho que tem um grande debate para fazer com a sociedade para a gente poder isolar a extrema-direita e viver na democracia em que cabe diversidade de ideias, centro, centro-esquerda, centro-direita, direita, esquerda. Hoje, apesar da extrema-direita não poder ser pormenorizada, não vejo chance de um impeachment ganhar fôlego no Congresso Nacional. Chance zero hoje. Voltando para a religião, por que o senhor entende que é tão forte a ligação dos evangélicos com Israel e com Bolsonaro? Como se dá essa liga aí? O senhor é uma minoria entre evangélicos, né? Aliás, ainda bem que existe uma minoria. Como é que o senhor explica essa ligação tão forte entre eles, entre Israel, bolsonaristas e evangélicos? Certo, Primeiro, só assim, somos minoria, mas é importante ter a medição das coisas. A bancada de extrema-direita evangélica do Congresso não é exatamente proporcional à extrema-direita na base evangélica. Eu não sei se eu me faço entender. Entendi, Tipo sim. assim, Bolsonaro não teve 95% dos votos dos evangélicos, ele teve 60%. E Lula não teve 5% dos votos dos evangélicos, ele teve mais de 30%. Então, se você pensa um Maracanã, tem torcida para os dois lados. E mesmo assim, eu quero sair disso. Eu insisto, nem todo eleitor, inclusive evangélico, que votou em Bolsonaro é um fascista. Eu não reproduzo essa ideia. Temos que dialogar com o nosso povo. Bem, para responder a sua pergunta, o cristianismo hegemônico, não estou falando do cristianismo na sua base, ele tem uma herança ultraconservadora. Ele foi base da colonização, da escravidão, do patriarcado. Então, o que o bolsonarismo faz para responder? Ele ativa esta memória conservadora hegemônica de um cristianismo e faz o quê? Radicaliza essa memória. Então, não é mais conservadorismo, é fundamentalismo. Aliás, não é mais fundamentalismo, é extremismo. Como assim, Henrique? Porque você não está mais organizando a vida da pessoa e da sua família. Ela quer que a sua moral organize o Brasil. Ela quer que o Estado seja uma extensão da igreja. Ela quer que a sua doutrina religiosa seja mais importante que a Constituição da República. Então, o que a extrema-direita faz? Pega essa memória conservadora hegemônica, esses símbolos, e radicaliza. E parte dessa radicalização é a construção do inimigo. Você precisa do inimigo para ativar o medo e a vontade de derrotá-lo. O inimigo são as pessoas das religiões de matriz africana, as mulheres que lutam por liberdade, a comunidade LGBT, muitas vezes os indígenas, e depois os defensores dos direitos humanos, depois os jornalistas independentes, e depois os ativistas ambientais. Você precisa, depois os palestinos, os muçulmanos, você precisa construir o inimigo, elevar o medo do outro para ativar essa moral permanente de guerra. É isso que, de forma estratégica, o extremismo político está fazendo no Ocidente. Uma relação entre extremismo político de direita e fundamentalismo cristão. Eu acho que esse negócio, inclusive, mataria Jesus Cristo de novo entre nós. Certo. Deputado, obrigado pela participação aqui conosco. Um abraço, boa tarde para o senhor. Tá, desculpa qualquer coisa, fraterno abraço. Imagina. Valeu. Obrigado. Obrigado, muito deputado. Bom. Obrigado. Um abraço. Vamos dar uma olhada no nosso site, tem uma informação aqui que eu quero aproveitar e compartilhar. Essa notícia aqui, ó, que já está